O vídeo de hoje fala sobre asteroides perigosos e assassinos de planetas. Ao longo da história, essas rochas espaciais trouxe grandes transformações em nosso mundo, como a extinção em massa dos dinossauros, e responde a várias indagações como, por exemplo, qual o verdadeiro risco à Terra? Rochas espaciais recordistas. Quais os asteroides mais perigosos? E para você ter a sua resposta, assista este vídeo até o final, onde iremos lhe trazer uma pergunta e gostaríamos que você respondesse em nossos comentários. Um misterioso grupo de asteroides localizado no coração do Sistema Solar se esconde na luz do Sol, ocasionalmente pode ameaçar a Terra. O mais conhecido desses asteroides, descoberto há apenas 2 anos, chama-se Ailo Shaxnin, que significa Garota de Vênus, na língua do povo indígena Paúna da Califórnia. Como o único asteroide conhecido que vive inteiramente dentro da órbita de Vênus, Ailo Shaxnin representa uma população de rochas espaciais em grande parte imperceptíveis, que poderiam ameaçar a vida, como conhecemos. Os astrônomos estimam que já encontraram a maioria dos asteroides potencialmente perigosos que existem, principalmente além da órbita do nosso planeta. Mas detectar asteroides internos é complicado porque, da perspectiva da Terra, eles vivem envoltos dos raios do Sol, escondidos atrás de uma cortina de luz solar que os telescópios não conseguem atravessar. No entanto, nos últimos anos, os astrônomos começaram a identificar essas rochas, procurando seus fracos sinais de luz enquanto o Sol se põe logo abaixo do horizonte. A maioria dos asteroides próximos da Terra em órbitas tão apertadas terá uma vida limitada no sistema solar interno. Eles estão predestinados a colidir com planetas, sucumbirem ao Sol escaldamente ou serem jogados para fora do sistema. Mas alguns membros dessa população pouco estudada podem ser perigosos. Eles passam muito tempo dentro da órbita da Terra, mas muitos deles podem cruzá-la. E cruzarão, o que os torna perigosos, explica Scott Shepard, astrônomo do Instituto Carnegie para a Ciência, que recentemente escreveu um artigo sobre esses asteroides na revista Science. Mas eles estariam vindo do lado diurno, então nunca os veríamos chegar. Como é o caso do meteoro de Chelyabinsk que caiu na Rússia em 2013. E nós sabemos muito bem o final disso tudo. Asteroides do crepúsculo. Esses asteroides raros são classificados pela sua localização em relação às órbitas planetárias. Eles têm órbitas internas da Terra. Conhecidos também como Átiras, têm órbitas internas à da Terra, enquanto os Vátiras orbitam mais perto do Sol do que Vênus. Uma classe hipotética chamada vulcanoides pode até existir inteiramente dentro da órbita de Mercúrio. Para localizar e estudar esses asteroides, os astrônomos utilizam uma abordagem pouco convencional. Em vez de apontar seus telescópios para as partes mais escuras do céu noturno, como fariam com asteroides externos, as equipes apontam seus instrumentos para o horizonte durante o amanhecer e o anoitecer, quando o Sol está fora de vista. Por 10 ou 20 minutos, os telescópios observam em direção ao crepúsculo, em busca de pequenos pontos iluminados em movimento. Essas observações são difíceis porque há muita coisa acontecendo, pondera Shepard. Você tem que observar exatamente quando o Sol se põe. Então o céu ainda está muito brilhante. E também o telescópio deve apontar bem para baixo no horizonte. Portanto, você atravessa grande parte da atmosfera da Terra. Todo esse ar borra as imagens, portanto é mais difícil lidar com o brilho fraco de uma rocha espacial iluminada pelo Sol. Além disso, o mau tempo pode facilmente fazer desaparecer essas breves janelas de observação. Ainda assim, os astrônomos que usam 2 telescópios estão ativamente na caça.
A equipe de Shepard pesquisa utilizando o Dark Energy Camera em Cerro Tololo, Chile. Outra equipe usa o Zwick Transit Facility da Caltech, localizado no Observatório Palomar, perto de San Diego, Califórnia. O telescópio chileno de 4 metros é maior e pode detectar objetos fracos que o ZTF, mas seu campo de visão é mais estreito. Por outro lado, o telescópio de 121 metros do ZTF é menor, mas examina todo o céu visível todas as noites na procura de qualquer objeto que flutue no brilho. É um ótimo mecanismo de descoberta. O número de alertas em uma determinada noite de observação é de dezenas de milhares até 100 mil, diz George Hello, da Caltech, membro da equipe ZTF. Nosso campo de visão é tão grande que durante esses 20 minutos de crepúsculo podemos cobrir uma boa parte do céu, se o clima e a atmosfera permitirem. Até agora, diz George Hello, o ZTF avistou um punhado de asteroides a atirar dentro da órbita da Terra. Também descobriu vários asteroides em trajetórias que cruzam a Terra. Aproximadamente um por semana. Alguns chegam mais perto de nós do que a Lua, mas nenhum é grande o suficiente ou está perto o suficiente para ser motivo de preocupação. A maioria deles é de tamanho intermediário, esclarece Hello. Entre eles, a rocha espacial de aproximadamente 18 metros de largura que quebrou janelas e danificou edifícios quando explodiu sobre Chelyabinsk, na Rússia, em 2013, e a grande rocha que derrubou 2.150 metros quadrados de florestas quando explodiu em Tunguska, também na Rússia, em 1908. Essa é a boa notícia, diz Hello sobre os objetos encontrados pelo ZTF. Tunguska é preocupante, mas a maioria das nossas descobertas são menores do que isso. Rochas espaciais recordistas. Identificado no início de 2020, Ilo Shaxmin tem pouco mais de 1,5 km de largura, grande o suficiente para causar um impacto doloroso se bater em um planeta. O que, segundo os astrônomos, provavelmente aconteça. É mais provável que atinja Vênus no futuro, diz Sarah Greenstreet, da Universidade de Washington, que fez o modelo do futuro de Ilo Shaxmin, como parte de seus estudos sobre as origens e destinos desses asteroides internos. De acordo com os modelos de Greenstreet, assim como outros, o cenário mais provável é que a órbita de Ilo Shaxmin se enrole com a de Vênus em algum momento nos próximos milhões de anos. À medida que gira em torno do Sol, o corpo rochoso é sacudido pela gravidade de Mercúrio e pela própria luz solar, e ambos podem perturbar sua órbita, empurrando-o suavemente para fora e em rota de colisão com Vênus. Uma pequena rocha conhecida como 2020 PH27 também pode estar destinada a colidir com Vênus. Com cerca de 800 metros de diâmetro, o 2020 PH27 é um dos 3 asteroides crepusculares detectados por Shepard e seus colegas. Ele voa mais perto do Sol do que qualquer outro asteroide conhecido, por dentro da órbita de Mercúrio. Mas a órbita de 2020 PH27 é tão alongada que também oscila mais longe do que Vênus, o que inclui na categoria de asteroides a tirar. Qual o verdadeiro risco à Terra? A maioria dos cientistas suspeita que esses objetos próximos do Sol se originaram no cinturão de asteroides principal, a faixa de escombros espalhados entre Marte e Júpiter. A partir daí, no entanto, não é fácil que uma rocha saia do cinturão e acabe tão perto do Sol. Múltiplas interações muito fortes devem acontecer para entrar nessa parte do sistema solar. É uma coisa realmente difícil de fazer, acredita Greenstreet. A interação mais provável com Marte é que o objeto seja jogado para fora e provavelmente interaja com Júpiter e seja ejetado do sistema solar ou colida com um dos planetas. Então, ser empurrado para fora é um resultado provável. E uma vez que interage com Júpiter, o jogo acaba. O asteroide é jogado com muita força e, consequentemente, ir em direção ao planeta Terra. E muitas dessas rochas passam perto.
e outras, em sua maioria, detritos, pedras menores, entram e são desgastadas por nossa atmosfera. Em maioria caem em nossos oceanos, para nossa sorte. E chegamos a uma conclusão, que esta natureza é misericordiosa para os habitantes do planeta Terra. Apesar dos incidentes que têm transformado este planeta ao longo da história. Tudo parece que foi feito milimetricamente para a nossa proteção. Você concorda? Responda em nossos comentários e aproveite e dê o seu like e inscreva-se em nosso canal, apertando o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E até breve!